Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Bom, gente, nessa parte de literatura, a gente já viu a Semana de Arte Moderna, primeira geração do modernismo, segunda geração do modernismo na poesia e na prosa, e agora então nós chegamos na terceira e última geração do modernismo. Imagino que essa palavra modernismo vocês não aguentem mais ouvir falar. Gente, nós vamos falar especificamente aqui da terceira geração da poesia modernista. Então, vamos lá. Gente, essa geração também pode ser chamada de geração de 45, porque é o ano que eles surgem. Então, em 1945, gente, surge um grupo de poetas preocupados em criar poesias formalmente perfeitas e com temas intelectualizados. Péricles Eugênio da Silva Ramos, Geir Campos e Domingos Carvalho da Silva eram alguns dos componentes desse grupo. No entanto, um dos maiores nomes da poesia brasileira dessa fase é João Cabral de Melo Neto. Além de Ferreira Goulart, também ganha destaque com uma poesia inovadora na forma e renovadora nos temas. Gente, então assim, lembrando lá atrás, quando a gente começou a falar de modernismo, a todo momento eu falava para vocês, há uma ruptura com a arte tradicional, há uma liberdade de criação. Ou seja, gente, essa geração de 45, ela vem para contrapor isso. Justamente porque, vocês viram que ali no começo eu falei que eles criavam poesias formalmente perfeitas? Ou seja, eles estão aqui deixando de lado tudo que nós vimos anteriormente lá no modernismo. Até porque, gente, basta a gente lembrar que a Semana de Arte Moderna nós tivemos o poema Os Sapos, né, do Manuel Bandeira, no qual ele criticava fortemente o parnasianismo, que é um movimento literário, então, que busca essa idealização da forma. Então, esses poetas da geração de 45, eles vêm em contraposição a isso. Então, gente, nós tivemos três grandes, pessoas que estavam envolvidas nisso. Porém, gente, o que realmente vai ganhar destaque nisso tudo serão dois. João Cabral de Melo Neto, e também o Ferreira Goulart. Então, vamos falar primeiramente do João Cabral de Melo Neto. Ele nasceu no ano de 1920, em Recife. Em 1942, mudou-se para o Rio de Janeiro, tornando-se, mediante concurso, funcionário público. 3 anos mais tarde, ingressou na carreira diplomática, trabalhando em diversas cidades europeias. Em 1966, é feita uma montagem teatral de seu poema, Morte e Vida Severina, que obteve grande sucesso. Faleceu em 1999. Então, gente, estamos falando de um poeta que nasceu em Recife. Ele, então, gente, acaba se mudando muito jovem para o Rio de Janeiro. E lá ele acaba se tornando funcionário público. Depois, gente, ele acaba, então, entrando na carreira diplomática, ou seja, trabalhando com isso. E quando ele entra para essa carreira diplomática, ele acaba, então, trabalhando em diversas cidades europeias. Mas, gente, uma data que é bastante importante para nós é o ano de 1966. Por quê? É o ano, então, da montagem teatral de Morte e Vida Severina. Gente, características, então, da obra do João Cabral de Melo Neto. Ela caracteriza-se principalmente pelo despojamento da linguagem. O escritor consegue, por meio da depuração linguística, atingir um estilo seco, incisivo, cortante como uma faca, rígido como uma pedra. Metáforas muito utilizadas pelo autor. Diferentemente das gerações anteriores, principalmente a de 1930, sua poesia desvincula-se do lirismo confessional. O crítico Massude Moisés classifica a produção de João Cabral como poesia do eu não. Então aqui, gente, nós podemos perceber que o João Cabral de Melo Neto, ele possui um estilo bastante próprio. Por quê? Ele tem esse despojamento da linguagem. Ou seja, gente, ele realmente tem uma linguagem bastante despojada, despreocupada. Aí, gente, ele tem um estilo de escrita bastante seco e incisivo. Tanto que ele utiliza muito duas metáforas. Cortante como uma pedra,
cortante como uma faca e rígido como uma pedra. Ou seja, são duas metáforas extremamente importantes quando nós estamos falando então da obra de João Cabral de Melo Neto. Então essa metáfora da coisa cortante, da coisa rígida, é bastante importante aqui. Também, gente, ele não tem essa parte confessional, justamente porque, gente, ele é um poeta, né, do qual classificam ele então como poeta do eu não. Também, gente, nós temos o professor e crítico Sérgio Gonzaga, que define a poesia do escritor como lírica cerebral. Os poemas são escritos a partir da busca pela palavra objetiva, pela exatidão expressiva e pela tematização do mundo concreto. Para o poeta, poesia é pesquisa de expressão, assim procura dizer o máximo com o mínimo de palavras. É a poesia desnuda, a negação da espontaneidade. A gente pode perceber, então, aqui que o João Cabral de Melo Neto ele tem uma característica em comum com o Graciliano Ramos. Por quê, gente? Ambos têm essa linguagem direta. Então, eles não vão ser aqueles que, por exemplo, igual a gente tinha no romantismo, que iam descrever detalhe por detalhe. Então, pegando essa caneta, eles iam escrever que ela possui contornos azuis e brancos, com uma tampa transparente, detalhe por detalhe. Não, o João Cabral de Melo Neto ia falar caneta azul, só. Justamente porque, gente, ele é um poeta incisivo. Então, muitas vezes, quando a gente vai falar algo de forma muito direta, as pessoas classificam como incisivo. Mas aqui a gente não vê isso como uma característica ruim, tá bom? Justamente porque, gente, na poesia, esse estilo do João Cabral de Melo Neto é bastante próprio. Também, gente, ele fala que a poesia é a pesquisa da expressão. Então, por isso que ele usa poucas palavras para dizer muitas coisas. Então, o que acontece? Se eu uso caneta azul somente, isso, gente, para ele é o que eu preciso dizer. Isso é expressão. Então, eu preciso buscar dizer o máximo com essas duas palavras apenas. Então, também classifica-se sua poesia como desnuda e negação da espontaneidade. Ou seja, nada é espontâneo, é tudo extremamente pensado. Aí, gente, o próprio poeta diz em um de seus versos, eu penso o poema. Os temas mais abordados são o fazer poético, a construção de paisagens e o Nordeste. Então, gente, o poema que o João Cabral de Melo Neto faz não é inspiração, é trabalho. Então ele não tá ali para falar, nossa, eu tava dormindo e tive essa inspiração. Não, ele pode até ter a inspiração, mas ele precisa trabalhar em cima desse poema, ele precisa aprimorá-lo. Aqui a gente vê uma similaridade dele com os poetas parnasianos. Também, gente, ele vai falar sobre o fazer poético, a construção de paisagens e o Nordeste, região da qual ele conhece muito bem. Então, gente, um exemplo aqui de um poema de João Cabral de Melo Neto é Tecendo a Manhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem. Os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã desde uma teia tênue e se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em telas entre todos, se erguendo tendas onde entrem todos, se entretendo para todos no todo, amanhã, que plena livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz, balão. Aqui, gente, nós percebemos que ele está trabalhando muito essa questão da construção de uma paisagem. E aqui o foco dele é a construção dessa paisagem do amanhecer. Então, você já imagina o galo cantando, isso indo de um galo para outro galo, esse canto deles. Depois, ele começa a falar, né, que eles vão se encorpando e é como se fosse uma tenda sendo erguida. Então, eles em conjunto vão fazendo isso.
Então, gente, essa é a poesia do João Cabral de Melo Neto, com essa construção, então, da paisagem. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!